Olha, eu acho que quem tem razão são aquelas pessoas que estão considerando que esse momento político pelo qual passa o Brasil nesse momento está muito parecido com aquela novela das 8, de antigamente, quando cada capítulo remetia para uma situação completamente diferente. As pessoas ficavam, o que vai acontecer agora? Acho que terminou nisso aí, mas hoje está de sobressaltos, né? Eu diria até que nem está para a novela das 8, está igual aqueles seriados de antigamente, né? Quando eu era criança e via os seriados do Zorro, assim, tá tipo Zorro. Porque nesta quinta-feira, quando terminou a jornada do dia, eu estava aqui no computador, dedilhando e pensando no que tinha acontecido, recebendo mensagens. Muita gente desalentada com o que aconteceu na quinta-feira, né? Foi uma sucessão de más notícias. Primeiro foi aquela manifestação de novo da Dilma, de novo naquela posição de animadora de auditório de quinta categoria, dentro do Palácio do Planalto, conspurcando o Palácio do Planalto. Depois, logo em seguida, aquela decisão do Supremo Tribunal Federal, que se comportou como uma verdadeira corte bolivariana, puxando a orelha do juiz Sérgio Moro e atraindo para a sua jurisdição tudo que se relaciona com o Lula. Ora, vejam, o Lula, ele não é ministro, ele é um cidadão normal, de modo que ele não tem foro privilegiado. Não se explica, portanto, que a jurisdição sobre o que faz ou deixa de fazer o Lula não se inscreva mais no âmbito da primeira instância, mas justamente no da Corte Suprema. Então, a teoria pode alegar ali, não, mas isso é só por enquanto, a gente até decidiu o que fica para lá e o que fica para cá. Olha, não importa que por enquanto o que é. Que história é essa? Ele está blindado agora, por enquanto, isso aí. Né? E depois, então, para completar de noite, essas manifestações do PT em todo o Brasil. Eu estava fazendo as contas nessa sexta-feira, com base nas informações das polícias militares. O levantamento nem fui eu que fiz, não, porque está com todas as letras, conforme eu vou dizer, na edição desta sexta-feira do Jornal Zero Hora, que nem de longe é adversário da Dilma. Né? Ali tem um quadro, fica bem claro o seguinte: na manifestação anterior do dia 18, dessa mesma organização lulopetista, eles tinham conseguido, segundo a PM, colocar 220 mil pessoas nas ruas. O levantamento que está na Zero Hora dessa sexta-feira fala em 110 mil pessoas. A metade do que isso aí. E nós sabemos de que modo foi arrebanhada essa gente, né? Há pouco, inclusive, eu vi um vídeo de 4 mulheres, quatro veinhas, e elas dizendo, olha, eu vim para cá, para Brasília, e nem sei bem porquê, acho que me enganaram. Não, nem enganaram coisa nenhuma, né? Elas queriam passear mesmo. Tudo pago, ainda mais R$300 e mais um sanduíche de mortadela, elas acharam o máximo. Foram para Brasília, né? Mas enfim, 110 mil pessoas, isso aí não é nada, né? Absolutamente. Do jeito que foi, com o governo federal na mão, com o aparelho sindical da CUT, que é a CUT, o aparelho sindical do PT, mais o PT, mais o PCdoB. Alguém me disse nessa sexta-feira, mas veja só, o que você queria? Que eles colocassem a cabeça na guilhotina para ser cortada, assim como se fosse um boi no brete, pronto a ser abatido pelo frigorífico? Né? É claro que não. Foram reagir. Né? Estão reagindo e vão reagir. Não tenha dúvida disso aí. Bom, mas para quem achava que as coisas estavam assim, olha, tá muito ruim isso aí. Nessa sexta-feira, a gente já acordou de manhã com uma boa notícia, né? A nova fase da Lava Jato, a Operação Carbono 14. Eu, quando vi o nome da Operação Carbono 14, antes de ler mesmo, eu digo, eles estão investigando o cadáver de quem aí? Porque você sabe que Carbono 14, esse método se utiliza, essa ferramenta é utilizada para, por exemplo, para ver quantos anos tem um animal pré-histórico que foi encontrado, fósseis, enfim, ver qualquer objeto, né? Para ver alguma coisa dessa. Depois eu li a informação e compreendi mesmo que era isso aí mesmo. O objetivo era qual? Era
usar o carbono 14 para chegar lá no caso Celso Daniel. E eu vi a entrevista das 10 horas dos procuradores e delegados federais, e o procurador federal, várias vezes, ele foi confrontado pelo jornalista para dizer que, no fundo, o que essa operação Carbono 14 estava querendo era reabrir o caso Celso Daniel. E ele disse, não, olha, não é isso aí. O que nós estamos investigando são 2 crimes federais, né? Um é de lavagem de dinheiro e o outro era de um crime financeiro, né? Praticado lá pelo Banco Chain. Por isso que, inclusive, foram presos o dono daquele jornal lá da Grande ABC, o Ronan Maria Pinto, envolvido até a medula no caso do assassinato do Celso Daniel. Aliás, esse Ronan Maria Pinto, segundo a denúncia do Tuma Júnior, eu falei inclusive com o Tuma Júnior já várias vezes sobre isso aí, né? E ele cansou de repetir que esse Ronan Maria Júnior, ele chantageou o Gilberto Carvalho, o Zé Dirceu e o próprio Lula na época, para não contar tudo que sabia sobre o assassinato do Celso Daniel, chantageou e exigiu 3 milhões de reais, que lhe foram pagos. Com dinheiro de quem? Com esse dinheiro que o Bunlai, junto com o Delúbio, foram lá no Banco Chain conseguir como empréstimo em troca de vantagem para o Grupo Chain naquela plataforma que eles conseguiram lá junto à Petrobras. Então, esse foi para a cadeia. O Silvio Land Rover Pereira, que estava envolvido naquela operação também, que foi secretário-geral do PT, que escapou da prisão na Mensalão, porque fez delação premiada, ele foi preso também agora aqui. Então, e muita gente foi chamada para depor aí, nessa sexta-feira aí. Mas na hora ali na coletiva foi descartada essa hipótese de reabrir, né? Porque os procuradores dizem que isso é um caso estadual lá da Polícia de São Paulo, né? A Polícia de São Paulo não descobriu nada não quis descobrir nada sobre isso aí. Bom, mas agora de tarde eu acabei lendo o despacho completo do juiz Sérgio Moro autorizando o início dessas operações, e ele deixa bem claro ali que decidiu reabrir com base numa delação premiada daquele publicitário Marcos Valério, onde ele deixa claramente registrado que isso tudo que eu acabei de descrever para vocês aí, essa trama toda envolvendo diretamente o Lula, o PT, essa gente toda aí, né? É possível que agora então se chegue o irmão do Celso Daniel, o Bruno Daniel, falou na Jovem Pan nessa sexta-feira de manhã e disse, eu tenho esperança que agora se chegue finalmente aos mandantes desse crime aí de Santo André, em São Paulo. O Celso Daniel não era nenhum anjinho, não, mas ele queria acabar com aquela roubalheira lá, porque ele queria ser coordenador da campanha do Lula, na primeira em que ele se elegeu, e quis acabar com a falcatrua, lá, com a roubalheira da qual ele mesmo participava, e mataram ele, né? Acho que era para dar um susto. O Tuma disse que ele foi pego para levar um susto, mas o pessoal se passou e matou, né? Bom, senhores, então, só para completar, eu não quero ficar aqui sem dizer para vocês o seguinte, que veio troco nessa sexta-feira. Alguém pode me dizer assim, não, mas o juiz Sérgio Moro, os procuradores do Ministério Público Federal, os delegados, eles estão tendo uma atitude republicana? Claro que estão, não tem dúvida que estão. Mas eles sabem com quem estão lidando, eles estão lidando com bandidos, né? Que estão se usando de discursos políticos e de uma narração política para obstaculizar os trabalhos da justiça. Eles sabem muito bem que estão fazendo isso aí. É só ver os discursos da Dilma aí, né? E do próprio Lula. E as gravações, então, nem se fala, né? O Grampo. Então ele está, olha, da mesma maneira que naquele dia em que o Lula tinha sido nomeado chefe da Casa Civil e ele liberou os grampos, e ninguém me convence que ele não liberou aquilo politicamente, inclusive, e impediu, inclusive, a posse do Lula, não é isso? Nos livrou dessa figura abominável. Da mesma forma que aconteceu lá, hoje ele deu o troco. O Teori levou um troco hoje. Todos eles levaram um troco hoje. E o assunto do dia não é mais aqueles discursos mambembes da Dilma, nem as decisões da Corte Bolivariana, tampouco as manifestações de rua, mas é a reabertura do caso Celso Daniel. É uma questão de trazer à lume novamente o assassinato de uma figura política importantíssima que foi o prefeito de Santo André, né? Que foi morto, eu não tenho dúvidas, por conta dessa organização criminosa lulopetista, né? Mas isso vai ficar claro agora a partir dessas investigações. Mas que foi um belo troco, foi, né? De lavar a alma nesse final de semana aí, né?
Se esse pessoal lulopetista aí imaginasse que as coisas não são tão fáceis quanto eles achavam, né? Porque eles estão acostumados a lidar com gente desclassificada, né? Quando começa a pegar gente preparada e mais inteligente, disposta a tudo também, a situação fica bem mais complicada para eles. Bom fim de semana para vocês. Não sei o que vem a Veja, isto é, e a época. A época diz que vem largando fogo pelos cascos aí. Vamos ver.